Graça e paz, boa noite, irmãos. Essa noite quero falar com os irmãos sobre 3 pontos. Por que estamos estagnados, ou por que estamos parados, ou por que não avançamos, ou por que não crescemos. Você já parou para pensar que existem algumas coisas na nossa vida que muitas vezes a gente se acostumou com a paisagem e vive daquilo como se fosse normal, mas na verdade não é normal, mas nós aceitamos aquilo como uma normalidade na nossa vida. E é muito comum na igreja você ver alguém triste, desanimado e achar que isso faz parte, é normal. É normal ir para a igreja ser desanimado. É normal ir para a igreja e andar cabisbaixo. Aonde diz que isso é normal? De alguma forma nós criamos uma expectativa ou nós nos acostumamos com a paisagem e nós criamos hábitos que nós achamos normais, mas Deus nunca disse sobre isso. E eu queria quebrar alguns paradigmas nessa noite. Eu queria que você abrisse seu coração. Deixa a religião de lado, deixa toda a experiência de lado, que muitas vezes isso pode atrapalhar um pouquinho. Amém? A primeira coisa que muitas vezes nos deixa estagnado, ou não nos deixa avançar, ou não faz nós crescermos, é não acompanhar mudanças. Você já parou para pensar que muitas vezes nós nos fechamos e vivemos o velho como a única verdade, a verdade absoluta, o tempo passa, as coisas mudam, mas o importante é, meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu também vou fazer assim. Irmãos, não é porque um dia deu certo que todas as vezes vai dar certo daquela forma. Esse é o grande perigo. Por isso nós precisamos estar sensíveis para viver o novo de Deus todos os dias, amém? Preste atenção, certo dia o povo de Israel estava reclamando e chegaram para Moisés, eles queriam água, queria isso, queria aquilo, então Deus fala, Moisés, bate na rocha que vai sair água. O que Moisés fez? Dá um chacoalhão no seu irmão aí para ele acordar. Fala, o que Moisés fez, meu irmão? Faz nele o que Moisés fez na rocha agora. Moisés bateu, amém? Voltando para cá, vamos lá. Então, um certo dia, Deus dá uma direção para Moisés. Bate na rocha que vai sair água. Saiu água ou não saiu? Saiu. De repente, passa o tempo e novamente o povo começa a reclamar. E o povo quer água. O que Deus faz? O que Deus faz para Moisés? Fala a rocha. O que Moisés fez? Eu já sei. Isso aí eu já aprendi, eu tenho experiência. Eu fiz os cursos da igreja, eu já sei tudo sobre essa questão. Pode deixar que bater vai sair. A grande questão é, irmãos, ele bateu. Saiu ou não saiu água? Saiu. Mas era o que Deus tinha pedido ou não? Não. Não quer dizer que está dando certo, é que é o que Deus tem. Não quer dizer que está dando certo, que é realmente da forma que é para ser feita. Por isso nós precisamos de sensibilidade. Muitas vezes nós estamos fazendo, mas fazer não significa estar avançando e crescendo. Irmãos, uma opinião. Não use isso como uma regra absoluta. Mas João Batista, ele tinha um propósito na terra. Qual que foi o propósito? Isso é bíblico. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. Amém ou não amém? Beleza, ele fez tudo isso. Jesus veio, foi batizado, começou o ministério. A grande questão é, por que João Batista teve a cabeça cortada? Uma opinião pessoal. Porque ele continuou a fazer aquilo que já era para ele ter entregue o cajado, entregue o bastão. Já não era mais a vez dele, era a vez de Jesus. Não era mais ele para fazer. Entenda algo, mudanças. João, ele veio com um discurso, raça de víboras, o reino é tomado à força, ele veio de uma forma. Jesus, quando ele vem já para aplicar e ensinar a graça, ele já vem de uma forma diferenciada. O que é isso? Estar sensível à mudança. Nosso grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós nos acostumamos com o velho e acostumamos que aquilo deu certo um dia. E não é porque deu certo um dia que aquilo vai ser pro resto da vida. Um certo dia, irmãos, Deus, para mostrar o poder dele, ele pede para Moisés, fala, Moisés, faz o seguinte, faça uma serpente de bronze. Amém? Era de Deus ou não era? Foi usado por Deus ou não foi? Sabe qual é o grande problema de tudo isso? O tempo passa e a gente quer usar aquilo como regra absoluta. Você já parou para pensar que existe algumas coisas que aconteceu na sua vida um dia e você usa aquilo como regra absoluta? Um dia eu orei daquela forma, eu vou orar assim sempre. Um dia eu preguei daquela forma, eu vou pregar daquele jeito sempre. Esteja aberto à mudança.
Sempre eu fiz assim no meu casamento, e é sempre assim que eu vou fazer. Os meus filhos, eu fui criado assim, os meus filhos serão criados assim. Preste atenção, muitas coisas mudaram. Então, um certo dia, Deus pede para Moisés, então, fazer uma serpente de bronze. E aquilo foi usado, sim, como um ato profético, um ato para o povo vencer, um ato para mostrar o poder de Deus, um ato para Moisés mostrar que Deus estava com ele. Isso é de Deus. Mas nós precisamos estar sensíveis a saber que o tempo passa e Deus muda as estratégias. Deus não muda princípios, mas Deus muda a forma de fazer. Questão cultural. Não se aplica à cultura de 100 anos atrás, as coisas mudaram. Olha o que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. 2 Reis 18, 3. Quem achou, diga amém. Amém? Olha o que diz. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele quem? Ezequias. Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. O que é Neustã? Se você pesquisar no dicionário, Neustã significa resistente ou feito de bronze, firme. Tinha passado aproximadamente, irmãos, 450 anos aproximadamente da ocorrência lá que o povo fez, que Deus fez através de Moisés lá no deserto. E tinha passado 450 anos, e o que a Bíblia diz? Que o povo israelita ainda queimava incenso sobre a serpente de bronze. Eles ainda estavam na mesma. Sabe o que é isso? Neustã, resistente, não aceita mudança, não quer crescer, não quer avançar, ainda está olhando para trás. Quantas coisas talvez na minha e na sua vida, nós ainda estamos olhando para trás e paramos de olhar para aquilo que Deus tem disponível. O povo israelita estava vivendo dessa forma. De repente, de vez olhar o novo de Deus, já tinha entrado na terra prometida, já tinha acontecido tanta coisa, mas eles ainda estavam olhando o quê? O que Deus tinha feito no deserto. Aquilo já tinha passado. Foi profético? Foi. Deu certo? Deu. Mas não era mais para o momento. Talvez você está vivendo algumas coisas na sua vida que não é mais para o momento, mas porque um dia deu certo, eu preciso continuar vivendo isso. Sabe, irmão, se nós não queremos estar estagnados, nós precisamos estar aberto à mudança, crescer e avançar. Você já parou para pensar quantas das coisas que a igreja tem discutido superficial ou que não leva a nada, que não vai mudar nada, mas o importante é discutir, o importante é ter a razão? Vai levar no quê? Não sei, mas o importante é discutir. Quer um exemplo? Não se escandaliza comigo, por favor. Você promete? Existe uma grande discussão hoje no meio teológico e gospel que chamar Deus de você, misericórdia, chamar Deus de você. Se você for pesquisar a palavra você, para os dias de hoje ela é a mesma tradução do inglês you. Mas se você for buscar o que é a palavra você, o significado dela, ela vem de vossa mercê, que depois foi vós mercê, depois vancê e depois você. Que mercê significa graça, mercê significa honra. Então muitas vezes nós, por causa da religião, nós nos escandalizamos ou criamos atritos, brigas, discutimos por coisas, por causa da modernidade ou das mudanças. Mas o importante é você honrar Deus no seu coração. Muitas vezes nós perdemos tempo porque as mudanças, isso no meu tempo jamais aconteceria um negócio desse. E você já parou para pensar que você ainda está olhando para trás e muitas vezes ainda você está queimando incenso sobre a serpente de bronze e Deus está fazendo tanta coisa nova, mas você está olhando ainda para trás. Amém? Preste atenção, irmãos. Deus, Ele não muda princípios, mas Ele muda a forma e Ele muda o jeito de fazer as coisas. Imagina, irmão, se Jesus voltasse hoje no Brasil. Teologicamente, a questão profética não vai ser dessa forma, mas considerando que Ele voltasse no Brasil,
Você acha que Jesus voltaria de túnica com aquela faixa vermelha aqui no peito, cabelo grande? Você acha de chinelo, de sandália? Você acha que era assim que Jesus ia voltar? Sim ou não? Sim ou não? Questão cultural. Aquela era a veste daquela cultura, daquele tempo. Mas você precisa entender e trazer, se atualizar. Sabe por que muitas vezes a igreja não avança? Porque ela parou para discutir coisas superficiais, coisas supérfluas. Então é muito importante, irmãos, nós estarmos sensíveis ao novo de Deus e não insistir naquilo que passou. Tem tanto mover que foi poderoso, mas passou. O problema, sabe qual é? Nós criarmos regra que aquilo é a forma correta de fazer. Deus trabalha de várias formas, irmãos. A questão da honra é princípio, eu não estou discutindo isso. Mas a questão principal é, talvez há 10, 15, 20 anos atrás aconteceu algo na sua vida e deu certo. Amém. E por isso você virou uma regra aquilo na sua vida e só aquilo é certo. Então esteja sensível, esteja aberto a mudanças, esteja aberto a ver qual que é o favor, qual que é a vontade de Deus para os dias de hoje, para a sua vida. Esteja sensível para que Deus possa te levar. Não fique parado, porque a nuvem está andando. E se você ficar parado, você vai ficar descoberto. Amém? Primeira coisa então, olha para o seu irmão e diga: esteja aberto ao novo de Deus. Quem não aceita o novo não cresce. Amém. Segunda coisa, nós ficamos muitas vezes estagnados porque nós não ouvimos a voz correta, nós não ouvimos a voz certa. Da mesma forma que a fé ela é contagiante, da mesma forma que a fé ela te leva e te impulsiona a viver algo poderoso, a incredulidade age da mesma maneira. Então, a voz que você ouve define onde você vai chegar. Qual é a voz que você tem escutado? Se você for ver Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, relata quando Jesus é batizado por João Batista, e a Bíblia diz que quando ele estava na água e ele foi batizado por João, a Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz audível como uma pomba veio e disse: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer, a quem eu me comprazo. Essa é a voz de Deus para Jesus. Quem que é Jesus? Filho amado, Deus tem prazer nele. Mas de repente, o primeiro versículo de Mateus 4 diz que ele foi enviado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado, amém? E qual que é a voz que ele ouve lá no deserto? Se você realmente é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você realmente é filho de Deus, se joga daqui de cima do pináculo do templo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que te guarde, que te proteja, te segure. Entenda isso, irmãos, a nossa vida não é diferente. É mais ou menos aquele desenho do Tom e Jerry que você vê o anjinho falando aqui e o demônio falando aqui. Qual voz que você quer escutar? Jesus estava passando exatamente isso. Eu sou filho amado. Mas será que eu preciso provar? Eu estou com fome. Será que eu preciso provar que eu sou Deus de verdade para poder calar a boca do diabo? E talvez muitas vezes você cai porque você começa a ouvir a voz errada e você quer provar alguma coisa. Entenda algo, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para o diabo, você só precisa saber quem você é em Deus e ouvir a voz correta. Detalhe importante, irmãos, sabe quando Jesus ouviu que ele era filho amado e que Deus tinha muito prazer nele? Quando ele não tinha feito absolutamente nada. Antes de Jesus ser batizado, ele não tinha operado nenhum milagre, ele não tinha começado nenhum ministério dele. O ministério de Jesus começou a partir do momento do batismo. Então quando Jesus chega, quando Deus chega e fala, através do Espírito Santo, através da pomba, diz: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Sabe o que Jesus tinha feito? Nada, absolutamente nada. Isso nos ensina algo muito precioso. Você não é amado e Deus não tem prazer em você baseado no que você pode oferecer, mas sim quem você é para Ele. Porque se você achar que você é amado pelo que você faz, o dia que você não fizer, você vai estar em débito e você vai querer desistir. Então é muito importante você entender e ouvir a voz correta, meu irmão. Jesus não tinha feito nada ainda. O grande problema é que a lei, ela sempre vai apontar para você fazer alguma coisa. Você precisa fazer algo. Você viu os outros estão fazendo e você não vai fazer nada? Mas a graça te ensina o quê?
você não precisa fazer nada, Jesus já fez por você. A consequência disso é desfrutar e agir no favor. Sabe por que eu sirvo, eu me dedico? Não é porque eu sou bom, não é porque eu sei fazer, pelo contrário, é porque o Senhor fez por mim. E a consequência disso é só desfrutar e deixar o Senhor fazer através da minha vida também. Deixa Deus fazer na sua vida. Mas você precisa ouvir a voz correta. Talvez muitas vezes você até ouve a voz de Deus, mas de repente vem uma voz e você, é verdade. Para qual voz você tem dado crédito? Para a voz que te traz paz e manda você descansar? Ou a voz que te traz angústia e faz você correr atrás e fazer, e você vira uma bola de neve porque você começa a colocar a sua mão e cada vez está pior? Irmãos, entenda algo. Quanto mais você fizer, mais você vai estragar o negócio. Com Davi aconteceu exatamente isso. Davi, ele ficou um dia em casa quando era para ele ir para a batalha, era para ele ir junto com o exército. Ele ficou em casa, preferiu descansar. O primeiro erro está aí. O segundo erro é que ele da varanda viu Batseba e ele desejou aquela mulher ao ponto de se deitar com ela. O que aconteceu? Davi era o rei de Israel. Ele poderia ter quantas mulheres quisesse, o problema é que ele pegou uma mulher casada. E sabe qual que é o grande problema de você fazer do seu jeito, na sua força? É que sempre você vai dar um jeitinho para resolver. Sabe o que Davi fez? Fiz besteira. Mulher está grávida. Vou matar o marido dela. E cada vez você vai se afundando mais no pecado. Sabe por quê? Porque você escolheu ouvir a voz errada. Agora quando você ouve a voz certa, sabe qual foi a voz certa na vida de Davi? Quando Natan chegou para Davi e falou: Davi, tinha um certo homem que tinha muitos animais, muitos bezerros, muitos cordeiros, mas tinha um que era humilde, tinha um só. E certo dia aquele homem rico recebeu uma visita, e de vez ele pegar um dos seus animais para sacrificar e para dar uma grande festa para aquele amigo, o que ele faz? Ele pega aquele animalzinho que era de estimação. Davi, o que deve acontecer com esse homem? Tem que morrer. Falou: Davi, é o seguinte, esse homem é você. Entenda algo. Davi, ele era o rei, ele poderia falar: quer saber? Vai morrer também. Mas sabe o que Davi fez? Davi ouviu a voz correta. Sabe o que mais de poderoso aconteceu na vida de Davi? Que a Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus. Mas para isso ele precisou ouvir a voz correta. O que faz você ser segundo o coração de Deus não é você não pecar e você não errar, mas é você ouvir a voz de Deus e continuar ouvindo e dependendo dele. Ouça a voz correta. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. 1 Reis 19, 11. Quem achou, diga amém. Amém? Dá um chacoalhão no seu irmão e fala: amém? Você está ouvindo a voz correta? Ouça a voz correta, meu irmão. Olha para ele e fala assim, ó: a voz correta agora é a voz da palavra. Amanhã você ouve a voz da conta que você tem que pagar, o horário que você tem que acordar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Reis 19, 11 diz: e o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, ou seja, uma voz mansa e delicada, um sussurro. E o Senhor estava lá. Irmãos, ouvir a voz correta, nós precisamos de sensibilidade. Talvez muitas vezes nós achamos que nós vamos ouvir a voz de Deus no barulho, na bagunça, no mover, onde tem muita gente, que também é possível. Mas você precisa entender que Deus, Ele vai agir das formas mais simples possíveis. Sabe para quem que está acontecendo isso? Elias. Elias foi aquele homem que teve tantas experiências, milagres. Foi o que venceu os profetas de Baal. Mas de repente ele vai para uma caverna, um momento de crise, um momento de dificuldade. Porque qual que foi a voz que ele ouviu? A voz de Jezabel, a voz de alguém que queria matar ele. Então ele mudou. E a partir do momento que você para de ouvir a voz correta, você começa a esfriar. Sabe o que aconteceu com Elias? É aquilo que eu disse. Da mesma forma que a fé é contagiante,
você ouvir desgraça e besteira é contagiante também. Por isso você precisa definir qual é a voz que você quer escutar. E a Bíblia diz que Elias estava num momento de medo, de angústia, um momento de crise. E de repente o Senhor aparece para ele e fala: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Faz o seguinte, Elias, sai dessa caverna, vai lá fora, que eu vou falar com você. E de repente a Bíblia diz que Elias estava lá fora. E de repente vem o vento, um vento forte, abala tudo mais. Deus não estava nisso. De repente vem um terremoto e Deus não estava também. De repente vem o fogo e Deus também não estava lá. E de repente vem uma voz mansa, um sussurro suave, e é lá que Deus estava. Você já parou para pensar que muitas vezes é tempo de você parar tudo para você ouvir a voz de Deus? Deus, Ele não vai manifestar no momento da bagunça, no momento do barulho, ou no momento que você está correndo. Tem momentos, irmãos, que você precisa parar tudo. Parar, resolver, descansar, para começar a tomar decisões novamente. Irmão, você já parou para pensar que tantas decisões que nós tomamos, que nós queremos até ajudar, boa intenção, mas só está nos afastando do propósito? Existem momentos, irmãos, que é tempo de você parar, avaliar, resolver, pedir perdão, voltar atrás se for possível, mas para manter no caminho correto. Irmãos, teve uma vez, uns 7 anos atrás, eu estava de férias, e eu, a Gisele e a Giovana, 6 anos atrás, nós fomos para Campos do Jordão. Passamos lá alguns dias, e de lá, como a gente estava de férias, falou: vamos para Águas de Lindóia. Eu falei: deixa comigo, porque eu conheço um caminho. De vez a gente pegar de novo a Dutra, pegar Fernão Dias para ir para Águas de Lindóia, de vez voltar o caminho para ir de novo, vamos por dentro. Eu conheço um caminho de Minas lá, a gente vai cair lá. Aquela época não tinha ainda Waze, não tinha Google Maps, essas coisas, né? Era diferente. E eu lembro que eu até coloquei no GPS, que esse GPS de satélite toda hora caía, e a Gisele falava: tá errado. Eu falei: não, deixa comigo. Irmãos, eu levei mais ou menos 3 horas a mais do que eu fizesse o caminho tradicional. Quase 200 quilômetros. Sabe por quê? Porque eu insisti em ouvir aquilo que não era certo. Se eu tivesse escutado a Gisele, eu falava: tá errado, volta. Eu falei: voltar, mas eu já andei 30, 40 quilômetros, vou continuar. Eu teria perdido só 60, 30 para ir, 30 para voltar e continuar. Não, mas eu quis ir até o fim. Cheguei, mas perdi tempo, perdi dinheiro, perdi combustível, desgaste do carro e tudo isso. Sabe por quê? Teimosia e não querer ouvir a voz correta. Você já parou para pensar que quanto mais você demora para ouvir a voz correta, mais distante do propósito você fica? Sabe, muitas vezes, irmãos, é tempo de você parar e você começar a ouvir, começar a reconhecer que tem erro aí para corrigir. É melhor reconhecer e parar tudo e voltar na estaca zero se for necessário, mas para seguir o caminho, do que você estar 2 horas adiantado no caminho errado, que na verdade você não está adiantado. É que na nossa mentalidade, irmãos, muitas vezes é importante estar andando. Sabe, muitas vezes nós preferimos andar 3 horas sem trânsito do que ficar meia hora parado no trânsito. É verdade ou não é? Nós temos uma mentalidade que nós ganhamos tempo, mas na verdade você só não está parado. Mas o tempo foi muito maior. Então você precisa ouvir a voz correta, irmão. Quantas coisas que você parou de ouvir a voz certa? Talvez você veja aqui nessa noite, é tempo de você parar tudo. Para de fazer as coisas no vento, no barulho, no terremoto, no fogo. Para de fazer as coisas na empolgação. Você precisa entender qual que é o propósito. Para que eu estou fazendo isso? Então, se em algum momento você perdeu a paz, se em algum momento você perdeu a alegria, para tudo. Não continue. O importante é fazer. Para, resolva, se acerta e anda no caminho certo. Para com isso, que o importante é fazer. Não, o importante não é fazer. O importante é servir com excelência, não fazer. Só fazer só perde tempo, irmãos. Então, se há alguma coisa, ouça a voz certa e resolva. Amém? Então, por que muitas vezes nós fracassamos, irmãos? Muitas vezes nós fracassamos porque nós não estamos abertos ao novo ou mudanças. Nós continuamos olhando para trás. Muitas vezes nós não estamos crescendo, não estamos avançando, estamos estagnados porque nós paramos de ouvir a voz correta. E terceiro, muitas vezes nós ficamos estagnados porque nós queremos nos fazer de forte. Compartilhei algo, um pedaço disso na vigília sexta. Irmãos, muitas vezes nós criamos um hábito, uma mentalidade que
eu não posso ter fraqueza, eu preciso ser forte, eu não posso ter dificuldade, eu não posso mostrar lutas, porque o que as pessoas vão pensar de mim? E talvez nós criamos uma reputação que ficou difícil de desconstruir. Nossa, você viu como aquele homem ora? Ele é muito de oração. Você viu? Pode vir o que for, aquele não se abala por nada, ele é forte, né? Você já viu aquele homem passar dificuldade? E tantas outras coisas que vão gerando uma reputação, uma expectativa, e na sua cabeça, o que as pessoas vão pensar de mim se eu mostrar realmente o que eu estou vivendo hoje? E por isso muitas vezes nós preferimos nos fazer de forte do que mostrar realmente quem nós somos e mostrar as nossas fraquezas. Nós estamos tentando enganar quem, irmãos? Projeta para mim, por favor, Salmo 139, do 1 ao 4. Tudo tem a ver com a mudança e você ouvir a voz certa. Se você quer avançar e você quer crescer, você precisa mostrar sua vulnerabilidade. Você precisa mostrar suas fraquezas. Você precisa mostrar que realmente você é humano. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 139, 1 ao 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Irmãos, nós queremos enganar quem? A Bíblia mesmo diz que antes mesmo da palavra do Senhor chegar à nossa boca, à nossa língua, Ele já sabe o que nós vamos dizer, Ele sabe o que nós estamos pensando. Então, Deus, Ele sabe quem nós somos de verdade. E irmãos, eu não estou falando isso no sentido de acusação, falar, veja bem o que você está fazendo, Deus te conhece, não é isso. Mas eu estou dizendo para que você tem se feito tão de forte, tem tentado ser quem você não é? Só para as pessoas acharem que você é forte? E daí? O que isso vai mudar? Você já parou para pensar quanto prejuízo você está tendo só para manter uma reputação? Porque fica difícil de desconstruir. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou pastor, eu sou líder, eu sou discipulador, eu sou anfitrião, eu cuido de um ministério e tantas outras coisas que criaram uma serpente de ouro, de bronze, que você precisa alimentar aquilo. O tempo passou, mas eu ainda estou naquilo. Você já parou para pensar quantas coisas que de vez te aproximar de Deus está te distanciando? Já parou para avaliar quantas coisas que talvez você se acostumou com a paisagem e o importante é estar bem? Chega para você e fala, irmão, tudo bem? Tá, tudo bem. Tudo bem? Não, tudo bem. Sabe por quê? O que as pessoas vão pensar de mim se eu falar que eu estou triste? O que as pessoas vão pensar de mim se eu falar que eu chorei essa semana? O que as pessoas vão pensar de mim se eu falar que eu estou com dificuldade na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha vida financeira, no meu trabalho, no meu ministério, e com meus filhos, tantas outras coisas? Criou-se um hábito na igreja por causa da religião que o crente ele tem que ser forte. Se estiver passando problema, está em pecado. É verdade ou não é? Sabe por que muitas vezes as pessoas têm medo de expor as suas dificuldades? Porque a religião vai te colocar numa cruz e dizer, está em pecado. Então nós precisamos nos atualizar, irmãos, de amar como Jesus amou. O nosso grande problema, irmãos, é que nós queremos ser forte. Nós queremos mostrar que nós somos resistentes, que nós não desistimos, que nós vamos avançar. Mas de repente passa um tempo, a pessoa sempre foi forte. Você perguntar, tá bem, não tem problema. E de repente a pessoa vai embora, fala, o que aconteceu com ela? Sempre estava tão bem. Você não está sabendo? Ela desistiu, estava mal. Mas toda vez ela falava que estava bem. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos fingir que está tudo bem. Qual foi a última vez que você realmente mostrou o que está no seu sentimento, no seu coração? Qual foi a última vez que você realmente mostrou que você está chateado, que você está angustiado, que você não gostou, que você ficou triste, que ninguém te deu atenção, que ninguém te ligou, que você esperava isso, esperava aquilo? Irmãos, isso não quer dizer que você está certo, mas quer dizer que você abriu seu coração e você foi transparente. O nosso grande problema é que muitas vezes a religião ela quer que nós nos fazemos de forte, mas Jesus ele não veio para ensinar isso. Irmão, sabe por que os fariseus eles não foram discípulos de Jesus? Porque eles eram perfeitos demais. Sabe por que os fariseus não tinham intimidade com Jesus?
Porque eles se achavam perfeitos demais. Eles oravam demais, eles jejuavam demais, eles se preparavam demais, eles se reuniam demais, eles pregavam demais, eles faziam tudo demais. E sabe o que aconteceu? Jesus veio, eles tinham uma promessa, os fariseus também. Os judeus que não converteram ao cristianismo até hoje, eles esperam a vinda do Messias, né? Não de Jesus, o Messias, que para nós o Messias é Jesus, mas para eles não, eles acreditam que Jesus foi um simples profeta. Sabe por quê? Porque eles eram perfeitos demais para conseguir ser humilde e ver o poder de Deus através de Jesus. Um homem humilde que nasceu numa manjedoura de um lugar que eles não esperavam. Sabe o que é isso? É Jesus mostrando que da mesma forma que ele era tão Deus, ele também era tão humano, tão falho. Ah, Jesus era falho? Como homem? Lógico que era. Ele nunca pecou. Ele sempre agiu como Deus. Mas ele mostrou que ele tinha sentimento. Ah, Jesus mostrou que tinha sentimento? Claro que sim. Quando Lázaro morreu, o que ele faz? O menor versículo diz o quê? Jesus chorou. De repente Jesus está um dia no Getsemane orando, e os discípulos não estão nem aí, não estão nem ajudando. Momento de angústia, a Bíblia diz que ele suou sangue, gota de sangue. Que se você for estudar isso é o quê? Era um momento de angústia extrema, ao ponto dos vasos sanguíneos estourarem e vazar sangue. Isso não é fraqueza? Isso não é mostrar a humanidade? A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Irmãos, isso não é mostrar? Muitas pessoas às vezes falam: mas Jesus foi com prazer para a cruz. Jesus, ele foi feliz para a cruz. Jesus tinha sentimento, Jesus era homem também. Da mesma forma que Jesus era tão Deus, ele também era homem. Isso se chama dualidade. É importante você entender que Jesus, ele era como nós. Tinha sentimento, tinha fraqueza. E sabe o que é isso? Jesus veio para mostrar a sua humanidade. Mas muitas vezes nós queremos ser tão religiosos, nós queremos mostrar a santidade. Eu sou forte, eu sou firme, eu não desisto. Irmãos, nós precisamos mostrar as nossas fraquezas, sim. Irmãos, qual que é a grande diferença entre Pedro e Judas? Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus. Qual a diferença? Tem alguma diferença? Joga a primeira pedra aí quem nunca traiu, quem nunca negou Jesus. O que eu e você não fizemos igual a Pedro e Judas? Sim ou não? Qual a diferença? Pedro, ele reconheceu a sua falha, ouviu a voz correta, por mais que ele pensou em desistir, voltou a pescar. Existiu um tempo para ele poder ouvir Jesus, Jesus voltar e trazer, resgatar ele ao ponto de ele ser o apóstolo, ser o líder dos apóstolos. O que Judas fez? Todos os dias em que Judas ele se matou por causa do remorso. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Eu creio além. Eu creio que por causa da justiça própria, Judas, ele se matou. Sabe por quê? A Bíblia diz na Velha Aliança, no Antigo Testamento, que aquele que entregasse sangue inocente deveria morrer. Então na cabeça de Judas, o que ele fez? Eu entreguei Jesus, então eu preciso morrer. Como ninguém me matou, eu vou lá e tiro a minha própria vida. O que é isso? Justiça própria. Judas, ele não foi capaz de reconhecer que ele era humano. Judas não foi capaz de reconhecer que ele tinha fraqueza, que ele estava disposto ou ele estava sujeito a erros. Sabe por que muitas vezes você desiste de Jesus? Porque você se acha perfeito. E o dia que você falha, você mesmo não se aceita. É tempo de você viver não na dispensação da lei ou da velha aliança, mas na dispensação da graça, do favor de Deus, na nova aliança. Enquanto você se achar perfeito, o dia que você errar, não vou para a igreja hoje, sabe por quê? Porque eu errei feio. O que Deus vai pensar ao meu respeito? Deus vai pensar a mesma coisa de sempre. Você é filho amado, Ele te ama, e não é o seu pecado que faz você ser mais ou menos amado. Você precisa entender isso, mas para isso você precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz correta. Você precisa estar disposto a mostrar de verdade quem você é. Irmãos, para de querer se fazer de santarrão. Você é humano, você vai falhar, você vai pecar.
Se todas as vezes que você falhar, você pensar em desistir, todo dia você vai querer sair da igreja. Pedro foi um dos caras que mais fizeram depois de Jesus, junto com Paulo. Mas você vê Pedro, que era o cara que cortou a orelha do soldado. Você vê Pedro, que era o cara todo bruto, ignorante. E é o cara que na primeira pregação dele, ele leva mais gente para Jesus do que o próprio Jesus levou. Você não vê Jesus pregando em nenhum momento que um monte de gente sendo salvo, se derramando. Claro que o pessoal se maravilhava com as pregações de Jesus, mas Pedro, na sua primeira e segunda ministração, ele já levou mais gente do que Jesus. Sabe o que era isso? Favor e graça. Mas ele era humano. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado. Sabe o que isso é, irmãos? Humanidade. Você é humano. Você tem falha, você tem limitações, você tem fraqueza. Você precisa entender isso. Senão você vai tentar ser o quê? Alguém perfeito. Quem é perfeito não está apto para receber da graça de Deus. Porque a graça de Deus é para quem não merece. Tem alguém que não merece assim como eu? É para esses a graça. Agora, se você se acha merecedor, você não precisa da graça. Porque você pode viver na lei, a lei te basta. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus ele mostrou a humanidade dele para quê? Para nos ensinar essa humildade. Para de querer ser alguém como a melhor pessoa. Não, você vai errar também. E quando alguém errar com você, de vez em você julgar, ame, abrace, chore junto. Foi isso que Jesus fazia. Eu disse que os fariseus, eles não foram os discípulos de Jesus, por quê? Porque eles eram perfeitos demais, entre parênteses, entre aspas, aliás. Os fariseus, eles não tinham a sensibilidade de poder ver que eles erravam, que eles tinham dificuldade, que eles precisavam de Jesus como Messias. Em contrapartida, quem que aceita andar com Jesus? Só os atrapalhados, só os problemáticos. Ah, mas eles eram assim? Era. A Bíblia diz, se você estudar o Talmidim, diz que aqueles que seguiam os fariseus ou seguiam os escribas eram aqueles que iam para o sinédrio, eles aprendiam, eles estudavam, e os aprovados, eles permaneciam lá. Os reprovados, eles voltavam para a casa do pai para seguir a profissão do pai. Então Pedro estava vivendo a profissão do pai dele. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele era carpinteiro como o pai dele. Então o que você precisa entender? O reino de Deus e a graça de Deus não é para quem é capaz, mas é para quem realmente reconheceu que sem Deus não consegue nada. Sabe o que é isso? Humanidade. Mostrar suas fraquezas, suas limitações. O nosso grande problema, irmãos, é que nós insistimos a querer ser perfeito. Nós insistimos a querer mostrar que está tudo bem. Nós insistimos a mostrar que não tem problema. Qual foi a última vez que você realmente abriu o seu coração para falar que você precisa de ajuda? Talvez você tenha sustentado uma imagem que está tudo bem, mas por dentro você quer desistir, você quer acabar com a sua vida. Talvez você não quer acabar a sua vida naturalmente como Judas acabou. Mas espiritualmente falando, você já matou a sua vida faz tempo. Você não tem mais vontade, não tem mais prazer. Mas você prefere fingir que está tudo bem, manter um rótulo, manter uma informação, do que você realmente se rasgar o seu coração e mostrar quem você é de verdade. Irmãos, sabe por que muitas vezes as pessoas não querem fazer o que nós fazemos? Porque nós criamos um padrão muito elevado. Para ser líder, você precisa ser firme com Deus, viu? E vai vacilar para você ver. Estou de olho em você, viu? Irmãos, claro que à medida que você tem uma responsabilidade, quanto mais é dado, mais é requerido. Amém? Mas o que eu estou dizendo é, qual é a mensagem que nós estamos passando? Vale a pena? É de Deus? É prazeroso? Ou é puxado, é cansativo, não dá. Desiste logo, porque depois não dá mais para voltar atrás, viu? Qual é a mensagem que nós estamos passando? Sabe por quê? Será que as pessoas olham para nós e falam, eu quero ser igual a ele, porque existe alegria e prazer? Ou será que as pessoas olham para nós e falam, você viu, tem que orar bastante. Só peso. Você já parou para pensar que algumas pessoas elas não querem liderar porque elas acham que nós somos perfeitos demais e elas não são perfeitas, então elas não podem liderar? Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas elas não querem assumir um compromisso na igreja porque o líder dela nunca erra, o líder dela nunca falha, o líder dela nunca comete erros, o líder dela nunca tem dificuldade. Então, quem é ela para assumir alguma coisa? Ela é pecadora, ela é falha.
Nós precisamos mostrar a nossa humanidade, irmãos. Nós vemos Elias, no momento que ele está na caverna, sabe o que ele está fazendo? Mostrando a humanidade dele. O profeta Elias era o cara que venceu os 450 profetas de Baal. O profeta Elias era o cara que operou tantos milagres de ressuscitar, de cura, de tantas outras coisas. Mas o que acontece? Um certo momento ele vê que ele é falho, que ele está com dificuldade, está com medo e ele vai se trancar numa caverna. Na religião isso é um absurdo. Como pode um homem de Deus entregar assim o seu chamado? Mas você precisa entender que você não está aqui para ser apontado e você não está aqui para ser condenado. Você está aqui para ser abraçado e amado. Muitas vezes você tem medo de abrir o seu problema porque você acha que as pessoas vão apontar o dedo e te julgar. Irmãos, da mesma forma que vocês têm dificuldade, nós também temos. Acredita nisso. Da mesma forma que você pensa em desistir, nós também pensamos em desistir. Da mesma forma que vocês muitas vezes não têm vontade, nós também não temos vontade. Acredita nisso. Mas é uma resposta. É estar disposto a viver o novo de Deus. É realmente estar disposto a ouvir a voz correta. E é realmente estar disposto em mostrar o que realmente está no nosso coração. Para de se fazer de forte. Para de tentar ser quem você não é. Seja você mesmo, mas seja transparente. Sabe, a fidelidade ela não está relacionada a você nunca errar. Mas a fidelidade está em você mostrar quem você é de verdade. Não passe uma informação do que você não é. Amém? Da mesma forma que Elias foi alguém que teve uma grande dificuldade, porque ele mostrou a sua humanidade, ele mostrou que ele era falho. Paulo não é diferente. Se você for ver, Paulo foi um grande homem de Deus, fez maravilhas, viveu experiências poderosas. Mas de repente você vai lá em 2 Coríntios 9, depois você lê o texto inteiro, fala sobre o espinho na carne de Paulo. E nesse texto diz que Paulo diz assim: eu sei que o Senhor colocou esse espinho na minha carne para que eu não venha me vangloriar de alguma coisa, que eu me coloque no meu lugar e eu saiba que eu não sou nada. Sabe por quê, irmãos? Era muito fácil Paulo, na altura do ministério dele, ele achar que ele tinha alguma coisa a ver com aquilo. Porque as coisas aconteciam, tudo dava certo. Então eu não sei o que você tem vivido hoje, mas talvez alguma situação tenha acontecido na sua vida hoje. Nada mais é uma oportunidade de Deus te mostrar que você é falho, que você é frágil, que você é humano e você não é capaz de fazer nada sozinho. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Segunda Coríntios 12, 9, amém? Mas ele me disse, ele quem? Deus. Minha graça te basta ou é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijai-me ou alegrai-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Irmãos, nós precisamos entender que, sabe quando que nós avançamos em Deus? Quando nós mostramos a nossa fraqueza. Na nossa mentalidade natural, você precisa ser forte. Você não pode desistir, você não pode mostrar sua fraqueza. No mundo corporativo, quem que é bom? Aquele que não desiste. No mundo corporativo, quem é bom? Aquele que nunca retrocede, aquele que não mostra fraqueza. Mas no reino de Deus e diante de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, na graça, sabe quem é apto? Aquele que é humano, aquele que mostra suas fraquezas, aquele que é transparente, aquele que é leal, aquele que é fiel e diz: Deus, eu não consigo. Daí Deus diz o que disse para Paulo: mas Paulo, mais Douglas, mais João, mais Marcos, mais Rangel, é a minha graça que te basta, você não precisa de mais nada, é só isso que te basta. Porque é na sua fraqueza que eu posso aperfeiçoar o meu poder. Irmãos, sabe por que muitas vezes nós paramos de experimentar o poder de Deus? Porque nós crescemos. Porque nós nos tornamos muito perfeitos. Porque nós sabemos demais. O grande problema, irmãos, é a gente querer viver o que a gente aprendeu. Eu sei fazer, foi o que Moisés fez. Ele sabia tirar a água da rocha. Mas você precisa estar sensível a fazer da forma que Deus quer que você faça. Sabe o que mais nos impede de ter uma experiência com Deus? É a nossa capacidade, o quanto nós sabemos e a nossa experiência.
Porque quando nós sabemos demais, quando nós temos experiência e quando nós somos capazes, nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. Fala, não, Deus, pode deixar que eu já sei fazer isso, eu resolvo. Será que existe algumas coisas na minha, na sua vida, que nós aprendemos demais, que nós criamos experiência demais e nós esquecemos de depender de Deus porque nós sabemos fazer? A grande questão, meus irmãos, não é fazer. Fazer todo mundo faz. Mas é ouvir a Deus e fazer da forma que Ele nos chamou para fazer. Talvez você entrou aqui nessa noite e está difícil você mostrar quem você é de verdade. Por quê? Porque você gerou uma imagem. O que as pessoas vão pensar se eu mostrar algo diferente disso? O que as pessoas vão falar se eu mostrar que eu não sou tão forte quanto parece? Que eu choro, que eu penso em desistir, que eu estou angustiado, que eu tenho um problema, eu sofro. É tempo de nós mostrarmos realmente a nossa humanidade, irmãos. Se nós queremos avançar e parar de estar estagnado, é tempo de você estar sensível ao novo de Deus. É tempo de você estar sensível a ouvir a voz correta. É tempo de você estar sensível e mostrar quem você é de verdade. Mostre quem você é, rasgue seu coração. Mas o importante é você mostrar que você é falho. Jesus, Ele veio e mostrou a sua humanidade. Por que você quer ser tão santo assim e mostrar que você aguenta, que você consegue, que você é capaz? Não é essa a resposta certa. Da mesma forma, irmãos, que nós precisamos ouvir a voz correta, nós precisamos dar a resposta correta. Qual que é a resposta que você tem dado nos dias de hoje? Feche seus olhos por um instante. Você aí no seu lugar, responde para Deus mesmo. Para você e Deus, qual que é a resposta que você tem dado hoje? Faz quanto tempo que você não mostra a sua fraqueza? Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? E daí, o que as pessoas vão pensar de você, meu irmão? O importante é o que Deus pensa ao seu respeito, não as pessoas. O nosso grande problema é que nós paramos e esquecemos de se preocupar com o que Deus pensa de nós, para se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Quebra a sua reputação hoje. Não importa o que as pessoas vão pensar. O problema é você manter uma imagem que nunca existiu, só para as pessoas acharem que você é tudo isso. Faz quanto tempo que você não se entrega aos pés de Jesus? Por quê? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar se elas me verem chorando? O que as pessoas vão pensar se elas verem que eu fui num apelo? O que as pessoas vão pensar se elas verem que eu estou passando uma dificuldade? Faz quanto tempo que você é tão forte assim, meu irmão? Mas você é tão forte assim por fora. Mas por dentro, você está ao ponto de entregar tudo, desistir. Talvez as condições da vida te fez ser forte, porque você não pode mostrar fraqueza para os seus filhos, você não pode mostrar fraqueza para sua esposa, você não pode mostrar fraqueza no seu trabalho. Mas da mesma forma que você pode ouvir a voz correta, você pode desabafar para ouvidos corretos, para que você possa mudar, para que você possa crescer, para que você possa avançar. Faz quanto tempo que você não se quebranta, não se derrama aos pés de Jesus para mostrar realmente quem você é? Vai colocando a sua vida diante de Deus. A Bíblia diz: tu me sondas e conheces o meu coração. Antes mesmo de a palavra chegar à minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Você está tentando enganar quem, meu irmão? Pare de fingir que está tudo bem. Pare de se fazer de forte. Enquanto você se faz de forte, você faz o mesmo que os fariseus. Só impede o favor e a graça de se cumprir sobre a sua vida. Sabe o que mais deixa Deus triste? Não é você pecar e você errar, mas é você recusar a bondade e o favor dele. Sabe o que mais deixa um pai triste? Não é saber que o filho errou. O filho é imaturo, é criança, ele aprende. O que deixa o pai mais triste é saber que o filho recusou a bondade dele.